A palavra de Deus diz assim nessa aula de estudo de Efésios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim. Está aberta aí a Bíblia da irmã? A minha? Pode ler. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro, e deu dom aos homens. Ora, isso, e ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Continuar? Pode até o 16. E ele mesmo deu uns para os apóstolos e outros para os profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Amém, glória a Deus. Essa é a segunda parte do capítulo 4, amém? No capítulo 7, no capítulo 4, no versículo 7, começa assim, ó. Mas a cada um de nós foi concedido a graça, segundo a medida do dom de Cristo, amém? Vou pedir para a nossa irmã Diaconisa Jussara abrir ali em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo de número 3 e lê. É 12 ou 2? Romanos 12, 3. Pois, pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha aí, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um dos servos de Deus tem uma medida de fé. Quem é cozinheiro sabe, né? Quem é cozinheira sabe. Se você colocar além da medida, o que acontece, Rosinha? Salta, doce demais. Desanda o caldo, né? Desanda. Entendeu? Então, você tem que ir colocar a medida certa. E a fé não é diferente. Deus deu a medida de fé para cada irmão. Nossa irmã Zilene ali tem uma fé. A fé dela é diferente da fé do irmão Mocir. A fé do irmão Mocir é diferente da fé da irmã Jussara. A fé da nossa irmã Rosa é diferente da minha fé. Cada um tem uma medida de fé, mas todos nós temos fé, tá? Porque cada um de nós foi concedido a graça, segundo a medida do dom de Cristo. E Romanos 12 vai dizer que Deus deu a fé para cada um de acordo com a sua medida, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, por que nós vamos pegar nisso aqui? Porque às vezes nós vemos um irmãozinho que é mais fraco dentro da igreja, espiritualmente, e nós criticamos, entendeu? Às vezes nós vemos uma pessoa que não está vindo na igreja e nós criticamos. E nós que viemos em todo culto, terça, sexta, sábado e domingo. A sua fé é diferente da fé dele. A sua fé é diferente da fé dele. Entendeu? Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Ajudar, fortalecer uns aos outros. É isso que a Bíblia diz. Para nós ajudarmos uns aos outros. Não criticar. Não atacar. Amém? Amém. Tá? Por isso diz as Escrituras: quando ele subiu à altura, levou o cativo que estava sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E concedeu dons aos homens. Olha aí. Essa passagem aqui, ela se encontra lá no livro de Números. Abre aí, Números 10:35, você, irmã Rosa. 10:35, Números 10:35. A partir de agora, Paulo vai entrar em algo mais profundo, tá? Olha só. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra? O que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
E ele mesmo concedeu, isso aqui vamos ver depois, vamos fazer o 8, o 9 e o 10. Achou números? 10, 35, né? O que está falando aí? Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante do que de ti os aborrecedores. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui está falando outra coisa aqui, nesse estudo bíblico aqui. Mas lá no livro de Números, Deuteronômio, vai falar que quem subirá ao céu? Aquele que desceu do céu. Então, o que Paulo está extraindo aqui é algo do Antigo Testamento, nessa parte aqui, ó. Por isso diz as Escrituras: quando ele subiu ao céu, quando ele subiu às alturas, levou o cativo os que estavam sobre o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, irmãos, aqui Paulo está falando de algo mais profundo, algo que não é um café com leite. Então, veja só, peço para a nossa irmã Jussara abrir Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Pode continuar, toda a Morreu parábola. o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Olha só, aí tá bom, tá? Olha a parábola do rico e do Lázaro. Então, eles morreram, um foi levado para o inferno, outro foi levado para o seio de Abraão. O que é seio de Abraão? Paraíso. Paraíso. Quando diz assim, ó, vamos supor, olha aqui, ó, quando vocês pegam o nenenzinho lá, já coloca assim no peito do pai, coloca no seio do pai, lugar do quê? Lugar de conforto, lugar de proteção. Então, alguns estudiosos vão dizer que quando Cristo morreu, Cristo foi nesse lugar, tá? Porque ali não havia assim havia uma divisão. Quem estava no seio de Abraão e quem estava no lugar de tormento. Quem estava no lugar de tormento via quem estava no paraíso, só que não podia passar. Não poderia passar. Olha que tormento. Você não só vai para o inferno, como você vai para o inferno e vai lembrar por que você foi para o inferno. Tá? Vai achando que você está lá no inferno e está sendo atormentado e está dizendo: o que eu fiz? Eu sou inocente, por que eu estou aqui? Porque não, você está aqui porque você mereceu estar aqui, porque você rejeitou a graça de Deus. Mas quem tiver no inferno vai ver que vai estar no céu? Não, está falando aqui, nessa parte, né? Nessa parte, está falando nessa parte. Porque a passagem fala que o rico ficava implorando uma gota de água que Lázaro desce, não é? Exatamente. Você pode ver que isso aqui não tem a ver com corpo físico, tem a ver com corpo espiritual, com alma. A alma está em tormento, porque nossa mente é limitada no corpo físico. Você acredita que quando acabou a lenha, acabou o fogo, mas no mundo espiritual não é assim, né? No mundo espiritual não é assim. O seu corpo você vai continuar em sofrimento eterno, tá? Então, quem estava no seio de Abraão? Eles vão dizer que no seio de Abraão estava quem? Moisés, Adão, Elias, todos esses grandes homens da Bíblia, eles estavam no seio de Abraão aguardando, tá? Adão também? Todos, tá? Veja só, por que, irmãos? O que acontece? Cristo ainda era uma promessa, Cristo não tinha vindo, então Cristo não tinha como Cristo ter
eles morrerem pelo sacrifício de Cristo, mas Cristo iria vir. Você consegue entender isso? Vocês não conseguem entender, né? A nossa irmã ali, ó, trabalhou muito com cheque, não foi, irmã? Cheque é dinheiro? Cheque é dinheiro? Só representa. Cheque é o quê? Uma ordem de pagamento. Ó, toma um cheque aqui, fica com o cheque. O dia que eu vim com o dinheiro, eu resgato ele. Está entendendo? É o quê? Uma promissória. Promissória é dinheiro? Então foi assinada uma nota de promissória. Lá em Romanos não fala que ele pegou a nota de dívida que tinha e cravou na cruz? Vocês já viram essa passagem lá? Nunca viram? Escutei por cima. Tá? Tem lá em Romanos, tem que ele catou a nota de promissória e cravou na cruz. Ele pagou, quer dizer, ele pagou. Cravar na cruz quer dizer, ele pagou. Entendeu? Tá? Ele pagou. Então, vamos supor, esses caras aqui tudo morreram acreditando na promessa, na fé. Eles acreditaram morrendo na fé. Morrer acreditando na esperança, na fé da salvação. E até hoje estamos aceitando. Não, olha aqui, olha só, Por isso diz as Escrituras, quando ele subiu às alturas, levou cativo os que estavam no cativeiro. Então ele foi lá no inferno, resgatou os que eles estavam não no inferno, mas eles estavam numa região intermediária entre inferno e paraíso, tá? É complicado, gente. Isso aqui é muita fé para acreditar, porque a gente só tem as escrituras e os estudos teológicos para se basear. Eu achei que ele tinha ido direto, Não, antes de Cristo não. Olha só, Hebreus 11 vai dizer que eles aguardaram a promessa para ser aperfeiçoados junto conosco. Agora, quando você morre em Cristo, você não vai mais para o seio de Abraão, você vai direto para o paraíso. O que Jesus disse para o ladrão da cruz, lá à direita? Do lado direito. E para o da esquerda? Não falou nada. Aí, você que é de esquerda, vai se preparando. Você que está na esquerda e defendendo a esquerda, muda de lado. Estou falando biblicamente. Estarás comigo hoje no paraíso, tá? Então, de Cristo morreu, olha só, não foi 3 dias? 3 dias, nesses 3 dias Cristo não esteve morto no túmulo. Cristo estava trabalhando. Ele desceu ao inferno, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deu o que? Presente. Dons é presente. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra? Olha só, isso se refere ao Hades, que está sob a terra, embaixo da terra, né? Cristo foi lá após a sua morte. Olha aí, acha aí Atos 2:27 e lê para mim, pela misericórdia de Deus. Pois não deixares a minha alma no Hades. Olha aí. Nem permites que o teu santo veja corrupção. Olha aí, não deixou a minha alma no Hades, nem permitiu que o seu santo, está falando de Jesus, né? Então Jesus não foi para o Hades, para o inferno, ele foi lá resgatar, e o corpo dele não entrou em corrupção, quer dizer decomposição, o corpo dele não se decompôs, o corpo dele se transformou. Essa Bíblia aqui está falando de composição. Olha aí que maravilha, essa aí é a minha Thompson, essa é a minha paixão. Eu vou trocar minha Bíblia então. Hã? Trocar minha Bíblia. Não adianta. Mas eu nem entendo o que quer dizer. Lê aí, irmã, lê aí na Bíblia abençoada aí. É 27? É 2:27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo passe por decomposição. Olha aí, decomposição. É corrupção. Então tudo que se corrompe, decompõe, se desmancha. E o corpo de Jesus não decomposição. Não, de forma nenhuma. Entendeu? O anjo ficou lá na gruta lá. Irmãos, isso aqui é tão misterioso que alguns estudiosos vão dizer que houve uma autópsia do corpo de Cristo. Ah, é? É, tipo assim, são estudos, né? Mas foi o anjo que fez? Hã? Foi o anjo? Não, tipo assim, você morreu, o inimigo quer vir te buscar. Não é isso que aconteceu com Moisés? Foi. Você morreu, você morreu hoje, irmão. O diabo vem te buscar. Só que você vai morrer em Cristo. E ele vai acusar você, não, ela matou, ela roubou, ela mentiu,
Aí Jesus vai falar assim, mas eu paguei a dívida dela, está aqui. Ó. Ela merecia ir para o inferno, mas eu morri no lugar dela. Eu paguei a dívida dela. Ela vem comigo. Ele vai fazer de tudo para levar. Vai fazer de tudo para levar. Né? Ele é o acusador. E você acha que você vai ser acusado só de pecado? Você vai ser acusado mais de omissão do que de pecado. Porque tudo que você deixa de fazer pelo Senhor é omissão, é pecado. Entendeu? Tá? Por isso a importância de pecar e se arrepender. Porque o arrependimento, o pecado traz o quê? Um momentâneo prazer. Mas o arrependimento traz o quê? O que o arrependimento traz? Mudança. O que mais? Traz mudança. Traz dor, traz tristeza, traz choro. Quem já cometeu um pecado e se sentiu, depois se arrependeu e se sentiu triste? Ou você ficou contente que você pecou? Não é verdade? Ah, ó, eu falei alguma coisa da irmã, do irmão, e eu estou com a minha consciência pesada. Quer dizer, você pediu perdão e agora, entendeu? Não tem arrependimento sem dor. Não tem. Esse negócio, amor, volta para mim, eu vou mudar, e não tem arrependimento, não tem dor, já está te enganando. Eu creio que só tem mudança em Cristo Jesus. Não tem mudança de outra forma. O cara chega aí na porta, pastor, me dá isso, dá aquilo, a gente vai dando, mas enquanto ele não se converte a Cristo, a vida dele não muda. E eu não estou dizendo de enricar, não, estou dizendo de pelo menos ele sair do chiqueiro do porco. Entendeu? Tá? Ó, então, subiu ao cativeiro, né? O que desceu também é o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ó, e ele mesmo concedeu a alguns, olha lá, versículo de número 11. Isso aqui, vocês que são pessoas que têm o dom de pastorear, ministrar, vocês deviam saber isso aqui de cor e de cabeça. Ó, vamos lá, lê aí. Vamos lá, pode ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha aí. Então, quais são os 5 ministérios da igreja? 5. Quais são os 5 ministérios da igreja? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Olha aí. Doutores aí cairia bem mestre. Sua Bíblia está mestre, irmã? Doutores. Está doutores? Está, meu Deus. Decepcionou, pai? Tá? Mestre. Mestre é doutor. É professor. Mestre é professor, né? No caso, seria o bispo de hoje? Não. Mestre é quem dá aula. Igual aqui, eu não estou dando aula. Nossa, então ele está acima do pastor? Não é questão de acima. É categoria. Então, mas a categoria dele Quanto tá acima mais do pastor? alto, você mais serve. Sim, mas ele está acima do pastor? Quem? O professor? Não, aqui ó, pastor. Quem que é o anjo da igreja? É o pastor. E depois é o doutor. E o pastor coloca um professor para ir dar aula, dar estudo. Uma igreja nossa debilitada, que não tem quem dar aula, eu preciso dar aula. Mas se tivesse uma pessoa aqui, eu colocaria para dar aula. Lembra quando nós colocamos o pastor Celso para dar aula, o estrago que ele fez? Foi mesmo, eu não entendi nada. Entendeu? E ele falava que dava aula, dava tudo, mas na verdade não dava nada. Sempre foi um religioso, entendeu? Teve uma vez aqui, quem estava aqui, lembra que o Senivaldo até quase discutiu com ele? Você lembra, né? O irmão Senivaldo, o pastor Celso, falou, não estou entendendo o que você está querendo falar. Entendeu? Tem que ter sabedoria. Ter sabedoria. E o culpado não é ele, o culpado é o pastor, porque é o pastor que coloca, o pastor que é responsável. Pode perguntar, irmão. Esse aqui no 8 ainda, que está dizendo aqui, ó, libertou o cativo do cativeiro e deu os dons aos homens. Que dom é esse? Ele está falando da fé? Corre lá para Coríntios capítulo 12. Coríntios 1 ou 2? Pode ser no 1, se não for no 1, nós vai para o 2. Coríntios 1 o quê? Hã? 1 o quê? Já estou lá em Coríntios. É. Ele falou 12? Achou aí? Eu estou esperando o versículo. Pode ler. Qual que é 1 de Coríntios, capítulo 12. Eu vou lá ler. Ó. Não vai falar dos dons espirituais? Então, Aqui, acerca da diversidade de dons. olha aí, acerca da diversidade de dons. Pode ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes.
Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres criados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é Anátema, é amaldiçoado. É amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha aí. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha aí, aos dons, vamos lá. Pode E há falar. diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A um é dada a palavra de sabedoria. Olha um dos dons. E a outro pelo mesmo Espírito, palavra da ciência. E ao outro pelo mesmo Espírito, a fé. Olha aí. E o outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E o outro a operação de maravilhas, e o outro a profecia. E o outro o dom de discernir os espíritos, que é os malignos, né? É, pai, os malignos? Não só os malignos, mas também os espíritos bons. Os espíritos, entendeu? Os espíritos, os anjos. Está falando aqui de anjos, entendeu? E outra variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas. Olha aí. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. Entendeu? Repartindo particularmente a cada um. Entendeu? Às vezes a gente vê o irmão falando em língua e fala: o irmão não fala em língua. Você não sabe. Quem é você para julgar o dom dos outros? O irmão só revela. Você não sabe se o irmão tem um dom de profecia. Avalia a profecia. Não quem está profetizando, porque nós somos falhos. Às vezes a mensagem é entregada de um jeito, a pessoa entrega de outro. Você sabe disso. Às vezes você fala para uma pessoa: fala isso aqui, a pessoa vai lá e fala completamente o que você falou. Fala: mas não falei para você falar isso. Aí você chega no outro que falou: é exatamente assim mesmo. Entendeu? Tá? E ele mesmo concedeu um para apóstolos, tá? Uns são apóstolos. Tem apóstolos ainda hoje. É que as nossas igrejas do Brasil, elas não são mais igrejas apostólicas. Alguns vão dizer que os apóstolos terminaram com os 12 apóstolos, com Paulo, né? Então, é que hoje em dia qualquer um se torna apóstolo aí, mas apóstolo quer dizer o que? A palavra apóstolo? Enviado, missionário. Apóstolo é um missionário. Apóstolo não é esse apóstolo que fica dentro da igreja aí. Nunca sai de dentro da igreja. O apóstolo ele abre igrejas. Tá? Evangelista. Não é igual aquele evangelista que tinha aqui, né? Evangelista é que vai evangelizar. Você quer saber se o cara é evangelista mesmo? Ele mesmo diz: pastor, eu quero evangelizar. Entendeu? Não é eu dizer que sou pastor. Deus tem que me escolher como pastor. Entendeu? Olha só. Outros como evangelista e outros como os profetas. Olha aí. Esse profeta aqui é diferente daquele profeta que revela CPF, revela placa de carro, título de eleitor, tá? Esse profeta aqui é diferente, tá? Isso aqui é o que vê profecias, como João viu, como Jesus profetizou, como os apóstolos, como os profetas da Bíblia profetizaram as coisas que iriam acontecer. Esses profetas de hoje que revelam o CPF dos outros, quem que não dá o CPF para eles? Internet é o que mais tem. Muito desses aí também está ligado com os pastores da igreja, tá? Lembra quando nós colocamos a carteirinha para todo mundo, nós pegou o CPF, RG, dono, tudo de todo mundo? Entendeu? Se eu me torno um mercenário, eu me alio com um homem desse aí para enganar o pessoal. É fácil. É simples, entendeu? Mas aqui está falando de profeta que profetiza. Aqui está falando, ele está quietinho, pode deixar sentado aí, ficar sentado aí, ele está quietinho. Então, esses profetas aqui estão falando, o profeta que prevê as coisas que vão acontecer, entendeu? Tipo aquele profeta que falou assim: é igual o profeta aí que preveu. Igual aquele profeta que falou: fulano, Ezequias, né? Prepare a sua casa que você vai morrer. Aquilo lá não é um profeta, aquilo lá foi uma ordem, né? Aquilo é diferente, né? Profeta é aquele que diz assim, que igual teve pessoas aí que profetizaram a Covid, entendeu? E outro, pastores, né? E outro mestres são os professores, amém? Tá?
Tendo em vista, para que ele deu esses 5 do ministério? Na igreja. Para a igreja, para o quê? Para o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Uma igreja que não tem esses 5 ministérios é uma igreja deficiente, tá? Uma igreja completa é uma igreja que tem esses cinco ministérios, tá? Tem muita igreja que não tem apóstolo aqui na igreja, mas ela se alia com outros apóstolos de outra igreja. Só para dizer que está debaixo de uma cobertura apostólica, mas o apóstolo lá também é outro apóstolo que não sai dentro da igreja. Um apóstolo seria assim, vamos supor, orientado aqui pela direção do Espírito Santo e oração e jejum, o Espírito Santo levanta aqui, ó, para uma obra missionária o nosso irmão Moacir mais outro, vamos supor só ele. Então a igreja vai enviar ele para os países, para as cidades, para abrir igreja. A igreja, ele vai viver pela dependência da igreja, tá? Só para começar, às vezes fala, pastor, aqui não tem apóstolo, tá? Mas e aí, você tem sido um crente fiel? Precisa de recurso. Como que o pastor vai enviar um apóstolo para outra cidade e fala, meu irmão, faz igual Abraão, vai andando aí, que eu vou te mostrar a terra. Então, tá? É diferente, que ele foi chamado de Abraão, mas os chamados não são assim. Falar aqui para a nossa irmã Rosa, ó, vai saindo aí, agora você é um apóstolo da igreja. Deus vai te mostrar a terra, tá? Então a gente tem que ter muito discernimento, muita sabedoria. Olha só, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aí, vocês estão entendendo? Cristo desceu ao cativeiro, levou cativos que estavam lá, e quando ele levou, ele deu dons para os homens, e para a igreja ele deu os 5 ministérios. Para o quê? Para aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar a igreja para quê? Para que nós chegamos todos o quê? Ao mesmo nível de conhecimento, sabedoria e entendimento. Ah, Cristo não vem, Cristo está demorando, mas você vê que na igreja o nivelamento dos crentes, né? E não é culpa só do que não tem os dons, é que a pessoa não busca, não se dedica. Entendeu? Quando tudo estiver corretinho, certinho, a igreja seria diferente. Tá? Amém? Então, hoje em dia, as igrejas, a maioria é tudo deficiente, né? Biblicamente, sim. Tem igreja que nem aceita apóstolo, igual a Assembleia do Belém mesmo, lá não tem apóstolo. Aí tem a igreja do Valdomiro, que ele é apóstolo, as pessoas criticam ele. Você viu como está tudo desorganizado as coisas? E duro que são pessoas que criticam, que não sabem do que está falando. Tá? Para que, Filho de Deus, a condição do homem maduro, a medida da estatura da plenitude da fé. 14, vai dizer assim, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado pelo outro, pelas ondas e levados ao redor de todo vento de ensinamento, pela artimanha de homens, pelas astúcias que induz a um sistema de erro. Eu vou pedir para a nossa irmã ler lá no capítulo 7, no versículo 14, a nossa irmã Jussara, aquela Bíblia é linda ali. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias induzem ao erro. Olha aí. Então, Jesus deu para a igreja dele toda a condição de nós não sermos enganados. De homens, está falando do quê? De pessoas dentro da igreja, não está falando de pessoas lá de fora. Levado por qualquer, meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? É um menino que não se firma em nada. Você sabe disso. Chega um, fala uma coisa, ele vai. Chega outro, fala outra coisa, ele vai. Chega outro, fala outra coisa, ele vai. Entendeu? Tem crente que é assim. A maioria dos crentes é assim. Parece um revelador de CPF aí, já é levado. Aparece uma aí, eu tinha lá no banco, lá eu tenho uma dívida de R$1.000, eu fui lá, eu tenho R$3.000 a ver. Sendo enganado. E por que quer ser enganado? Sendo levado por vento de doutrina. Vem aqui, traz 1.000 e leva 10.000. Vento de doutrina. Deu o que você tem. Vento de doutrina. Hoje vocês estão aqui na igreja, mas vocês podem sair daqui. E vocês vão ver isso aí por aí por fora. É melhor, gente, a gente ficar uma igreja pequena, uma igreja simples, do que a gente se vender e se corromper por isso aqui. Isso aqui vai prestar conta com Deus. Entendeu? Tá? Eu penso comigo que essas pessoas que fazem isso, elas não acreditam que Deus existe. Não, eles acreditam. Porque como você
se eles acreditassem que Deus existe, eles iam ter medo. Mas a linha que separa a verdade da mentira é pouca, é curta. Quem começou não começou mal, começou bem. Tem uns que já começaram sendo enganados, entendeu? E foram ensinados para enganar. Tem ministérios aí que a pessoa te levanta como pastor porque você fala bem, porque você é articulado, só que ele te dá uma meta. Se você não cumprir a meta de arrecadação, ele te move. Tem igreja que o pastor fica 6 meses, acabou, né? Acabou aqueles 6 meses, já vai para outra igreja. Ele não cria vínculo. Adventista, tanto de pastor de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Olha aí. Quando era lá, era data de 4 em 4 anos. Eu conheço igreja aí que é de 6 meses. Entendeu? Eu conheço igreja que é de 6 meses. Só que a igreja te banca em tudo. Paga seu aluguel, paga sua mudança, paga tudo. Só que você não se firma. Não é, pai, porque o pastor ele tem que ter amor pelas ovelhas, não é? Um pastor que fica 6 meses, ele não tem apego à ovelha nenhuma. Não, ele é obediente ao ministério. Não, mas olha, assim, se a gente for olhar biblicamente. Ele é obediente ao ministério. Ele não é amar, ele pode até amar as ovelhas dele, tudo. Mas só que ele é obediente ao ministério. Ele é funcionário do ministério. Ele tem carteira assinada, ele tem tudo. Ele é um empregado da fé. Gente, assim, não recebe galardão no céu, não é? Porque ele está recebendo tudo na terra. Não, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Se você vai pôr alguém para cuidar de uma igreja, numa cidade fora, igual a gente falou aqui, você tem que bancar a pessoa. Vamos supor, vamos abrir uma igreja lá em Selvíria, vai você e seu esposo. O que vocês vão falar para mim primeiro? Onde que eu vou ficar? Como eu vou comer? Como eu vou cuidar do meu filho? Não estou dizendo aqui que estão errado, eu estou dizendo que é assim, entendeu? Tá? Não é errado, gente. Viver do evangelho não é errado. Pelo contrário, deveria ser assim. Pelo contrário, deveria ser assim. Veja só, se amanhã você precisar de um pastor para realizar na sua família um culto fúnebre lá e o pastor está no serviço, e aí? Você não dizima, você não paga o salário dele, mas você vai exigir que ele esteja lá, que ele é pastor. Às vezes por causa de uma mensagem a pessoa já me critica, nem mensagem manda, mas nem na igreja vem. Você está vendo como é que é as coisas? A gente ainda se sente culpado ainda. Entendeu? Igual já aconteceu, muitos que eu conheço aí, morre a pessoa, o pastor não vai no velório, ele ainda critica e sai da igreja ainda. Mas não diz que dizimou 1 centavo, não paga o salário do pastor, o pastor tem que levantar de segunda a segunda para trabalhar, para tratar da família dele. O sacerdote, biblicamente também, o sacerdote é tratado pela igreja. Entendeu? Mas o pastor rouba, não sei o quê. Cada um inventa uma desculpa. Eu vejo da seguinte forma, assim, que hoje em dia as pessoas elas acham que é um favor. Um favor. A gente está fazendo um favor. Um favor. Pra ela. Um favor. Convidar ela para vir na igreja, ela dizimar as coisas, ela acha que é um favor que está fazendo para a gente. Entendeu? Ela não vai pensando na salvação da alma. Só que Jesus deixou a igreja prontinha, entendeu? Tá? Então, gente, para vocês não ser levados por qualquer vento de doutrina. Às vezes você fala, vou sair daqui da igreja por causa disso, às vezes uma bobaginha de nada, e você vai por uma aí, cai num lugar aí onde a pessoa te engana e você gosta, né? Eu já participei de ministério que o culto da palavra é 8 horas, mas 8h30 tem que acabar, porque depois das 8h30 é tem que revelar todo mundo que está dentro da igreja. Eu saí de lá e eu não concordei. Entendeu? Não é fácil. Mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o quê? A cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, de quem todo o corpo bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta, do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realizando o quê? O crescimento do próprio corpo, para a edificação desse mesmo em amor. O que está dizendo aqui? Que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. E vai sangue para toda a parte do seu corpo. A quantidade de sangue que vai para o seu coração, para os seus órgãos, é o mesmo que vai para o seu dedinho mínimo? Não. Mas mesmo assim deixa de ir? Não deixa de ir. Se você furar um furinho, onde você furar, sai uma gotinha de sangue. Às vezes sai um pouquinho só. Se você furar aqui, sai muito sangue. Então quer dizer,
O coração está mandando, ó, em amor, em coração, está mandando sangue por todo o corpo. Sangue é o que? A vida, né? Então Cristo está mandando vida para toda a igreja, tá? Os quais tendo se tornado, não, ó, isto digo, acabou, né? 16, né? Acabou 16, tá? Ó, então o que vocês entendem? Ó, que tem todo o corpo bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta. Olha aí, o cientista consegue fazer tudo, mas ele não consegue fazer isso aqui numa máquina, ó. Ó. Não consigo entender. Não, daquele jeitão lá, né? Ó, entendeu? Tá? Então, o corpo é perfeito. Então, o nosso corpo é perfeito em Cristo Jesus. Não estou falando do corpo físico, estou falando do corpo espiritual. Tem problema no seu corpo físico? Tem. O corpo espiritual também tem. E a gente vê muito problema no corpo espiritual, né? Em muitos irmãos. Mas é porque não se firma